Olá, meus queridos, bom dia a todos, né? Bem-vindos a mais um dia de aulas. Hoje é sexta-feira, último dia da semana, último dia de aulas. E vamos dar início hoje com a nossa aula de matemática, certo? Então vamos lá. No livro de vocês vão abrir a página 232 e a 233. O assunto de hoje é medidas de capacidade, tá? Tudo que a tia vai explicar para vocês é um resumo do que está aqui no livro, tá? Então, o que é que a gente entende por medidas de capacidade, né? Medidas de capacidade é aquilo que a gente usa, né, para medir principalmente os líquidos, né? As grandes capacidades e as pequenas capacidades, ou seja, os grandes conteúdos e os pequenos conteúdos. Então, temos aqui a unidade fundamental das medidas de capacidade é o litro, né? Representação, L minúsculo é o símbolo do litro, tá? A unidade de capacidade mais usada nessas unidades de medida é o mililitro, que é a milésima parte do litro, representada também pela sigla ml, ambos minúsculos, tá? Medidas de capacidade são divididas em múltiplos e submúltiplos. Os múltiplos são utilizados para medir capacidades maiores, ou seja, grandes capacidades, grandes quantidades. Enquanto os submúltiplos são utilizados para medir capacidades menores, pequenas quantidades, certo? Então, isso aqui é um breve resumo do que está no livro de vocês. Esse assunto, ele também possui a tabela com os múltiplos e submúltiplos, né, com os nomes dos múltiplos e submúltiplos e suas siglas. A mesma tabela que a gente já vem vendo em algumas unidades de medida, certo? Então, eu vou dispor ela aqui no quadro para vocês e a explicação é a mesma. A gente vai fazer os múltiplos, que é aquele que a gente anda as casas de acordo com a capacidade que foi pedida, tá certo? Então, aqui agora vocês têm a tabela dos múltiplos e submúltiplos do litro, sabe? Certo? Funciona aqui da mesma forma. Temos os nomes e abaixo a sigla que representa cada nome desse, cada unidade de medida. Para o quilolitro, KL, hectolitro, HL, decalitro, DAL. Litro, que é a unidade fundamental, L, decilitro, DL, centilitro, CL e mililitro, ML. Qual é a regra? Qual é o procedimento quando você quer transformar qualquer unidade dada em uma unidade pedida? Você vai multiplicar cada casa andada por 10. Se eu andei uma casa, eu multiplico por 10. Se eu andei duas, multiplico por 100. Se eu andei 3, multiplico por 1000. E assim sucessivamente, certo? Então, é dessa forma, como a gente já vem vendo nas tabelas de medidas, né? As medidas já dadas por nós, certo? Vamos supor que eu tenho aqui, eu quero transformar, vou botar aqui para vocês, transformar 6 hectolitros, coloco um número e um símbolo, em decalitros. Então, o que é que eu faço com o número dado? O que é que eu vou fazer com esse número? Eu vou pegar o número dado, eu saio de hectolitro, a unidade dada, ela não conta. Eu vou contar, certo? Para a unidade que eu vou. Para a unidade dada. Então, quando eu tenho uma medida aqui já dada, eu vou olhar a próxima unidade, vou olhar quantas casas eu preciso me deslocar e fazer a multiplicação. Se eu precisei andar apenas uma casa, eu vou multiplicar aqui, ó, 6 vezes 10, porque eu saí de hectolitro para decalitro. Então, aqui eu andei apenas uma casa. Então, aqui eu multiplico
por 10. O 6 por 10. Então, de hectolitro para decalitro, eu vou ter 60 decalitros, porque 6 vezes 10 é 60. Correto? Então, é assim que é feito. Se eu tenho esse valor aqui, vamos trabalhar agora com outro valor, com outra medida, certo? Eu tenho aqui 12 quilolitros. Vamos pegar a primeira unidade de medida, 12 quilolitros. E quero transformar, eu quero saber quanto é que eu vou ter, como é que eu vou transformar o quilolitro em litros. Vamos para litros. Lembrando que a unidade dada a gente não conta e vai contar a quantidade de casas que eu preciso andar até chegar em litros. Então, uma casa, que é o quilolitro, 2 casas, que é o decalitro, e 3 casas, que é o litro. Então, eu vou multiplicar 12 por 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000. 12 vezes 1000. 12 vezes 1000 vai me dar o resultado de 12.000 litros. E aqui está a minha resposta, certo? Qualquer unidade de medida dada, você vai para a sequente, certo? Para a unidade da sequência. E faz a multiplicação contando as casas que você precisa chegar para a próxima unidade de medida, certo? Aí vocês podem perguntar, Tia, mas se for dado em decilitros e eu quiser ir para mililitros? Do mesmo jeito, da mesma forma. Vamos pegar aqui 2 decilitros e quero saber quanto é que eu vou obter na transformação de 2 decilitros para mililitros. Como é que eu vou transformar? Lembra que decilitros foi a unidade de medida dada, eu não conto com ela. Quantas eu vou precisar para chegar em mililitro? 1, 2. Então, se são 2, eu vou multiplicar o 10, né? 2 vezes. Vai ser 2 vezes 10 vezes 10. A gente sabe que 10 vezes 10 é igual a 100. Logo, nós vamos multiplicar 2 vezes 100, tá? Então, aqui eu vou ter 200 mililitros. Regra, multiplicação por 10, 100 mil. É o que a gente está utilizando dentro das tabelas dadas, certo? A lembrança aí é fazer a contagem das casas pedidas, de ir de uma unidade para outra, certo? Então, gente, o nosso assunto de hoje, certo? Mais uma vez, é somente esse. Simples, prático, facinho de fazer, tá? E a seguir vocês vão responder as atividades que a tia vai deixar na descrição do vídeo da nossa aula de matemática. A aula não terminou aqui não, tá? Tem mais um. Aguarda a tia lá no próximo vídeo, que eu tô chegando com a nossa próxima aula e os nossos assuntos de hoje, tá?